Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu queria trazer um vídeo para vocês porque muitas pessoas me falam que elas detestam coentro. E como eu também detestava, não conseguia comer de forma alguma, nem em suco, nem em salada, nem cozido. Enfim, e eu criei algumas estratégias que me ajudaram muito a consumir o coentro. E agora eu consumo de boa. E eu não sinto mais aquela rejeição do meu corpo só de sentir o cheiro, só de colocar na boca eu já sentia essa enorme rejeição, tá? Então hoje eu queria trazer algumas dicas para você que podem te ser muito úteis, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que eu fiz que me ajudou a gostar mais de coentro foi basicamente, na verdade não a gostar, mas querer gostar, foi entender os benefícios do coentro. Principalmente para mim, na fase que eu estava da minha vida, os benefícios do coentro. Então, eu vou falar alguns benefícios aqui, tá? Só para você se inteirar um pouco, mas também vou falar da importância para mim, do porquê que eu falei, cara, eu preciso consumir coentro. Bom, em primeiro lugar, eu estudo saúde já tem alguns bons anos, e eu sou muito mais da linha natural, da medicina integrativa, da nutrição funcional, da fitoterapia, essas coisas mais nesta linha, tá? E estudando bastante sobre desintoxicação e todo esse processo, vários profissionais falavam para consumir coentro. E eu tentava. E olha que eles falavam em doses altas, eu tentava em doses bem pequenas e ainda não conseguia. Por exemplo, tem pessoa que fala para você consumir um maço de coentro por dia. Sim, realmente é excelente. Não vou falar que não. Só que muitas pessoas não vão conseguir consumir isso. Principalmente quem tem essa rejeição. Então, para você conseguir chegar neste nível, você vai precisar galgar aí uns bons degraus, né? Então, alguns dos benefícios do coentro, tá? Ele é rico em vitamina C, que ajuda na imunidade. Ele é rico em vitamina A, que ajuda nos olhos, que ajuda na pele, na regeneração celular. Ele ajuda a prevenir o envelhecimento precoce. Ele também ajuda a nivelar os níveis de colesterol e de glicose. Então, o que isso gera? Uma proteção contra o infarto e contra o diabetes. O que mais? Ele é bom, ele é rico em potássio, então ele é excelente para o coração, para os ossos, para os músculos. Já é falado que ele também tem ajudado muito na questão contra câncer de mama, câncer de próstata, câncer de pulmão. Então ele ajuda também nessas questões. E tem uns pontos importantes, porque aí eu poderia falar, beleza, muitas coisas ajudam dessa forma, porque eles têm lá os seus elementos, flavonoides, carotenoides, tem lá essas coisas, outros elementos têm isso também. Né? Eu poderia falar da vitamina A, por exemplo, eu posso consumir cenoura, eu não preciso do raio do coentro que eu detesto, certo? Ah, vitamina C, vitamina C tem na acerola, tem no limão, tem na goiaba, tem na laranja, na tangerina, tem um monte de coisa que tem vitamina C. Eu não preciso do coentro, certo? Então tem muitas coisas que a gente pode olhar, potássio também tem vários outros elementos, a gente não precisaria do coentro. O coentro tem uns itens, uns benefícios que eu ainda não falei, que foi aí que ele me pegou. Eu falei, não acho em outros locais dessa forma. O que é? O coentro ele é excelente para a desintoxicação do organismo, para a desintoxicação do fígado, e ele é excelente para a desintoxicação de metais pesados, especialmente o mercúrio e o alumínio. Mercúrio, um metal pesado gravíssimo, que tem bastante, por exemplo, no amálgama. Muitas pessoas têm amálgama, principalmente as pessoas mais velhas, né, que iam ao dentista antes, que hoje já está proibido no Brasil e já está proibido em outros países há mais tempo. No Brasil acho que foi proibido em 2019. Então até recentemente muitas pessoas ainda trabalhavam com amálgama, que ele fica jogando na sua corrente sanguínea mercúrio constantemente. Então olha que maravilha. Né? Muitas pessoas colocam, não sabem, muitos dentistas colocam e nem informam os seus pacientes que estão colocando amálgama e não outras resinas, né? Porque tem outros tipos de resina por aí, e eles colocam amálgama e aquele amálgama fica todo santo dia. Conforme você respira e conforme você come alimentos, principalmente alimentos mais quentes, o amálgama vai jogando mercúrio, né? Ele vai liberando mercúrio na sua corrente sanguínea.
Então, aquele metal pesado, também os metais de alumínio, né, metal de panela de alumínio, desodorante que muitas pessoas utilizam tem muito alumínio, maquiagem tem alumínio, então muitas coisas têm alumínio que se consomem abertamente aí. Então o que acontece? O metal pesado vai entrando no seu organismo e ele compete com os minerais. Então você ali com metal pesado, o seu corpo não vai conseguir absorver os minerais, mesmo que você os consuma numa quantidade adequada. Então você não consegue absorver, o seu corpo elimina os minerais e fica ali com os metais que fica nos seus tecidos, né? Então ele fica atrapalhando todo o seu processo enzimático, seu corpo funciona tudo desregulado, porque os metais estão se apropriando do que deveriam, na verdade, estar fazendo, os minerais deveriam estar ocupando esses espaços, né? E fazendo o seu trabalho e para o seu processo do organismo, o metabolismo, as enzimas, tudo funcionarem de forma adequada. Mas aí você acha que você está com um problema em falta de determinado mineral, beleza, você vai lá, consome mais esse mineral, mesmo que na forma de suplemento, sei lá, você vai lá, manda manipular e tudo mais, porém você não elimina os metais do seu organismo. Então não adianta nada você ficar tomando um monte de coisa ou tentar através da alimentação, sendo que você está com metais atrapalhando todo o funcionamento do seu organismo. E se mercúrio, por exemplo, for para o seu cérebro, você pode ter muitos problemas graves no cérebro. Se for para outro órgão, então tudo depende de onde ele vai estacionar. Se ele para naquele órgão, ali vai dar muito mais problema, certo? Então, isso me fez querer consumir coentro. Falei, cara, eu preciso do coentro, porque os outros elementos eu até consigo em outras fontes de alimento. Porém, poucos alimentos me dão esse papel que o coentro faz. Isso, na verdade, é um papel de um quelante, tá? O coentro, ele é um quelante. O que é um quelante? É um ligante. Ele se liga, né, em alguma coisa, um elemento, para ele puxar esse elemento e o corpo expelir esse elemento. Então, o coentro, com o seu papel quelante, ele vai se ligar nas moléculas ali de mercúrio, de alumínio, ou outras moléculas que ele também pode se ligar, e ele vai expelir essas moléculas, ele vai mandar para o seu corpo expelir essas moléculas, né? Então ele vai tirar daquele tecido, por exemplo, o mercúrio ficou parado em um determinado tecido. Ele vai fazer esse papel de grudar naquelas moléculas, puxar aquelas moléculas e fazer o mercúrio começar a andar pelo seu organismo para ser filtrado e ser expelido, certo? Senão ele fica lá naquele tecido, nada puxa ele e o seu corpo não consegue mandar embora. Então, esse é o papel dos quelantes. Outros quelantes também existem, mas cada quelante às vezes é útil só para alguma coisa, né? Só para determinado metal pesado, não para um especificamente, mas às vezes para 1, 2 ou 3 e não ajuda naquele especificamente que você precisa. Então, tudo depende do tipo de quelante que você precisa. Tá, mas olhando aqui um panorama geral, o coentro ele é excelente e a gente precisa do coentro. Principalmente como a gente utiliza muito panela de alumínio, coentro fundamental aí, tá? Então esse foi um ponto. Por isso, o ponto principal que me fez querer consumir coentro. Ele é um excelente quelante, que muitos outros alimentos não fazem isso. Existem outros quelantes, por exemplo, carvão vegetal ativado, espirulina, clorela, zeólita. Tem mais alguns quelantes aí, tá? Mas esses são vários dos principais que são os mais naturais aí. E o coentro tem o seu papel também de quelante, tá? Então eu quis comer o coentro. Legal, sei que o coentro é importante, mas eu detesto o coentro. Como eu vou conseguir comer coentro? Era a minha pergunta. Então eu precisei criar uma estratégia. E aí eu falei, eu vou utilizar as estratégias das microdoses, que são utilizadas por várias outras linhas de tratamento. Por exemplo, muitas pessoas que trabalham com homeopatia trabalham dessa forma, muitas pessoas que trabalham com fitoterapia também trabalham com essa dose. O que mais? Tem outras linhas que trabalham com essas questões de microdoses. Eu falei, eu vou por essa linha então. Eu vou colocar uma microdose de coentro dentro de alguma coisa, a ponto de eu não sentir nem o sabor e nem o cheiro do coentro. Eu não quero sentir nada. Eu quero que o meu corpo vá sentindo ele dentro do meu organismo, mas que eu não precise sentir ele na minha língua ainda, nem no meu olfato, beleza? Então eu fiz essa estratégia.
por um tempo eu fui começando a consumir, ó, uma folhinha, tá vendo? Não era nem desse tamanho, tá? Eu utilizava esta folhinha aqui, ó, tá vendo? Esse pedacinho. Colocava uma folhinha desse jeito assim, bem pequenininha, num suco verde. E eu colocava o suco verde, só colocava no suco verde que eu adoçava, porque tem suco verde que eu não adoço. Adoço eu digo com alguma fruta doce. Normalmente eu uso a maçã, tá? Então eu só colocava o coentro em suco verde que tinha maçã. E aí eu colocava uma folhinha durante uma, duas, às vezes até 3 semanas. Ok, tá descendo? Maravilha, vamos para 2 folhinhas. Testava 2 folhinhas por mais uma, 2, 3 semanas. Legal, vamos para 3. E eu fui fazendo isso. E realmente levei meses para conseguir consumir mais coentro sem sentir a rejeição do paladar. E aí eu comecei a colocar muito mais. Hoje eu como coentro de boa, como coentro na salada, como coentro, coloco coentro no suco verde, como em lanche, na comida cozida, enfim, eu coloco coentro aí em um monte de lugar. Até pessoas que convivem comigo também passaram a consumir coentro dessa forma, porque eu comecei a introduzir devagarzinho para essas pessoas. Então, eu vi que não funciona só para mim, funciona para outras pessoas também. Porque tem um ponto que eu fui começar a estudar por que rejeitamos o coentro. E aí tem algumas teorias que, até onde eu vi, não era totalmente comprovado ainda, tá? Mas uma das teorias é que pode ter algum fator genético. E aí tudo bem. Se tiver, eu até fiquei pensando, será que eu tenho algum fator genético que o coentro não me desce? Né? Porque minha mãe nunca gostou de coentro, já meu pai adorava coentro. Então eu falei, de repente eu puxei algum gene da minha mãe que não desce coentro. E beleza, né? Só que eu quis fazer essa estratégia para ver se ia funcionar. E para mim funcionou. Então, seja verdade ou não a questão genética, eu tentaria do mesmo jeito. Eu tentaria e ia ver, ia pagar para ver se o meu corpo ia se adaptar bem microdose, tá? Bem microdose mesmo. Se adaptar, melhor para você, porque aí você vai conseguir consumir sem rejeição. Não é aquele tipo, você mesmo pode começar a gostar do coentro, porque hoje eu consumo de boa. Eu ainda não consumo um maço de coentro por dia, eu ainda não consumo esse um maço de coentro por dia, mas eu já consigo consumir muito mais coentro por dia. Então, isso para mim, muito benéfico. Então, essa é a dica de hoje, não quero me estender, já falei bastante aqui, espero que você tenha entendido tanto os benefícios do coentro, acredito que vale sim você fazer o esforço, mesmo que você odeie coentro, vale o esforço, tenta colocar o coentro aí na sua vida e tenta indicar para outras pessoas também, caso dê certo para você, porque várias pessoas vão se beneficiar com o coentro, tá bom? Então é isso, se você gostou do vídeo, curte aí para eu saber que está ajudando de verdade, deixa aí um comentário, se você tiver ideias, sugestões, dúvidas, qualquer coisa, deixa aí nos comentários, que aí eu tento trazer conteúdos novos, tá bom? Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal, porque eu vou trazer muito mais conteúdo sobre uma vida saudável, alimentação e tudo que eu estudei no passado, continuo estudando, aplicando na minha vida, tá bom? Então é isso, um grande abraço e até a próxima.